Vivemos em um mundo hiperconectado, mas espiritualmente distraído. As redes sociais, embora apresentem a promessa de aproximação, têm afastado muitos de Deus, do próximo e de si mesmos. As redes moldam hábitos, definem identidades e ditam verdades, tudo isso sem pedir permissão. Ignorar esse fenômeno é permitir que o discipulado dos algoritmos suplante o discipulado de Cristo. Falar sobre os dilemas gerados pelo uso excessivo das redes é urgente, porque a cada dia fica mais evidente que a luta do cristão não é apenas contra os maus desejos da carne, o mundo e o diabo, mas também contra a notificação, o feed e o scroll infinito. A igreja precisa levantar a voz, não para demonizar a tecnologia, mas para redimir corações aprisionados por ela. O Evangelho tem poder para libertar até mesmo quem vive preso a uma tela. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos nós. Amém? Convido a você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Hoje vamos meditar em Tiago 1, os versos 19 e 20. Epístola de Tiago, os versos 19 e 20. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Vamos orar, pedir iluminação de Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos dê entendimento, nos dê iluminação da Tua palavra, Pai. A Sua palavra que foi lida aqui, que seja aplicada nos nossos corações, Pai. Que as Suas verdades nós executemos nas nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por esta revelação que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por Cristo Jesus, que nos permite ter contato com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o mundo em que vivemos é rodeado pela conectividade. E a gente vê isso pela nossa própria vida. Veja, acredito que você, durante a sua semana, pegou no celular pelo menos uma vez para mandar uma mensagem. Uma, será? Acredito também que você acessou o Facebook ou o Instagram durante a semana só para passar o tempo. Não? Não tem como fugir dessas coisas. O mundo em que vivemos é assim. É a nossa realidade. Basta clicar alguns botões que já acessamos o que queremos. O mundo está na palma da nossa mão. No entanto, as mídias sociais, as redes sociais, muitas vezes proporcionam um imenso perigo. Um imenso perigo. Veja, não estou falando apenas naquele momento em que você está rodeado de pessoas para conversar, para trocar uma ideia, e acabam que todo mundo está só no celular. Não estou falando apenas desse momento, mas além dessa situação, ter uma vida hiperconectada causa graves danos às pessoas. Passamos a reagir com figurinhas às mensagens. Damos respostas curtas
impessoais, passamos a comentar, curtir e até compartilhar coisas que gostamos, que nos agrada, e deixamos de seguir o que não nos agrada, o que não é favorável a nós. Deixamos de entender o lado do outro. Por vezes, nem tentamos entender o nosso próximo. Quase que instantaneamente, geramos discussões polarizadas e ofensivas. Deixamos de seguir pessoas que não nos favorecem. Bloqueamos pessoas que postam coisas que não concordamos, não é mesmo? Que não queremos ver. Cancelamos quem é diferente de nós. Talvez você não perceba que está sendo afetado, de que essa vida hiperconectada está afetando você. Mas ela age como uma sanguessuga. Você não percebe, você não sente ela, mas ela está lá, sugando a sua vida. Ela tira a sua vida quando você envia uma mensagem para alguém e esse alguém demora para olhar, demora para responder. A sua vida se esvai quando essa mensagem que você enviou não é respondida instantaneamente, deixando o seu coração ansioso, te deprimindo, causando sentimentos de raiva, depressão, crises de ansiedade, momentos em que deveríamos exercitar a nossa paciência e mansidão. Nesses momentos nós só nos isolamos de tudo e de todos. Quando o eco substitui o diálogo, perdemos muito mais do que a paz do nosso coração. Nós nos entregamos ao pecado. Nós nos entregamos a ele. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso por causa de uma simples mensagem que não foi respondida. Pensando nisso, o que é preciso fazer para que a nossa pressa em ser respondido e a nossa impulsividade de expor o que pensamos, o que precisamos fazer quando isso aparece e quando fala mais alto do que a nossa paciência e a nossa mansidão? Um bom diálogo exige tempo, exige paciência, coisa que a internet não incentiva, não é mesmo? Mas o interessante é que o problema não é a internet. O problema é o nosso pecado. O problema não está nas redes sociais, mas está em nós. Por causa do nosso pecado é que desejamos ansiosamente ter respostas rápidas, instantâneas. Por causa do nosso coração é que não refreamos a nossa língua em expor os nossos pensamentos, em falar o que sentimos. Mas isso, irmãos, foi vencido na cruz. Esse pecado foi vencido na cruz. O nosso Cristo venceu esse pecado e, além do mais, Ele nos deu o seu Espírito. Um Espírito que produz justiça de Deus. Um Espírito que não é levado por essas coisas. Portanto, se queremos agir com mansidão, com paciência, em nossos diálogos na internet, se queremos produzir justiça de Deus, então, devemos redimir os nossos lábios e os nossos ouvidos. E é exatamente isso, irmãos, que Tiago vai tratar em sua carta. Em como podemos viver uma vida
direcionada pelo Espírito do Senhor. Veja, Tiago, em sua carta, o propósito dele é aconselhar cristãos que estão longe de Jerusalém. Depois do exílio babilônico, alguns cristãos decidiram não voltar para a sua terra natal. Eles foram para outras cidades, se espalharam pelo mundo, buscaram outra cidade para morar. Mas o interessante é que, depois dos boatos, dos feitos de Jesus, depois do que aconteceu no dia de Pentecostes, esses que eram judeus se tornaram cristãos. Mas eles voltaram para onde moravam. Não ficaram em Jerusalém. Eles voltaram para suas terras. E é a eles que Tiago endereça essa carta. Tanto que ele diz, no primeiro capítulo, bem no comecinho lá, ele diz que essa carta é endereçada às 12 tribos que se encontram na dispersão. Dispersão seria diáspora. As pessoas que moram longe, que estão ao redor do mundo. Isso nos mostra que ele não vai tratar de um assunto específico de uma igreja específica. Mas ele vai tratar de um tema que é cotidiano em todas as congregações, em todas as igrejas. Tiago, irmão de Jesus, que é quem escreve aqui, percebeu que muitos crentes ouviram o Evangelho, confessam que Jesus Cristo é o Senhor deles, mas as suas ações estão um pouco distantes do que confessam com a boca. A carta que ele escreve é um manual para esses crentes, para os ensinar como eles devem viver uma vida cristã. Quando Cristo nos alcança, acredito que nos perguntamos a mesma pergunta que eles se faziam. Ok, Cristo me alcançou. O que eu faço agora? Como devo proceder? A carta de Tiago é a resposta para essas perguntas. Por isso que ele vai abordar temas do dia a dia, dias do cotidiano, tanto das pessoas que estavam lá, como das pessoas que estão aqui essa noite. Então, irmãos, se ele vai tratar de um tema tão atual, eu gostaria de ressaltar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, o que Tiago nos ensina aqui é que produzimos justiça de Deus quando ouvimos muito e falamos pouco. Veja, de uma forma carinhosa, Tiago se dirige aos leitores para que eles reflitam sobre um tema atemporal, um tema que está em toda época, em todo momento. Vejam lá comigo o verso 19. Ele diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. As pessoas que mais se achavam intelectuais em sua época, na época de Tiago, elas gostavam de falar em público, falar aos outros, exaltar a sua sabedoria com discursos longos e exaustivos. Dificilmente eles fechavam a boca para ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Um exemplo, irmãos, são os fariseus. Adoravam se mostrar em público a sua eloquência, a sua sabedoria. Eles oravam em pé nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos outros, por todo o povo. Quando, na verdade, quem ouve conselhos e aceita instruções, esse caminha para a sabedoria. Esse é sábio.
O sábio, se der ouvidos a algum ensinamento, obterá sabedoria. Ele tem discernimento. Esse que ouve tem discernimento. E quando ouve, obterá orientação. Quando se pratica a escuta ativa do que os outros estão falando, se obtém sabedoria. Mas aquele que se precipita ao falar, há mais esperança para o insensato do que para ele. Veja, aquele que se deixa dominar pela língua, que é um pequeno órgão do corpo humano, mas que se vangloria de grandes coisas, nessa pessoa existe inveja e ambição egoísta. Pois quem fala muito acredita que já sabe tudo. Já sabe demais até, mais do que todo mundo. Mas aquele que escuta obtém entendimento, porque age com humildade. Esses dias atrás, eu e minha esposa, a gente assistiu um filme bem interessante. E acredito que todos aqui já viram. O filme se chama Dr. Dolittle. Já viram? Já, né? E, bom, para quem não assistiu, mas acredito que todos já assistiram, basicamente ele é um veterinário que cuida de animais. Mas ele tem uma característica bem peculiar. Ele fala e ouve os animais. Então, para ele é mais fácil. Os animais contam os seus problemas, suas dificuldades, e ele sabe muito bem como tratá-los, como resolver os seus problemas. No filme, ele cura os animais porque conseguia ouvir os seus problemas. No filme. No entanto, na vida real, aqui, pessoas que falam a mesma língua se recusam a ouvir as dores uns dos outros. Isso nos mostra que não basta saber a língua do próximo. Não basta saber. Mas precisa-se ouvir atentamente o que o outro tem a dizer. Os sofrimentos dos outros. Somente quando ouvimos atentamente é que os nossos conselhos, a nossa ajuda é eficaz na vida da pessoa. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, nada disso valerá, irmãos. A capacidade de ouvir com empatia se tornou obsoleta. Não queremos mais ouvir as pessoas. Queremos falar. É o nosso intuito. É a nossa vontade. O que importa agora é falar ou digitar alguma coisa com o intuito de ser recompensado com likes, com visualizações. Não é mesmo? O mundo não ouve, nem dá atenção. Antes se tornou obstinado. Eles falam sem ouvir os fatos. Isso é vergonhoso e insensato. Falar antes de saber. No entanto, irmãos, meus queridos, somos chamados para ouvir o nosso próximo. Assim como o nosso Salvador nos ouviu, nos ouve. Veja, o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, desceu dos céus, encarnou na terra, viveu como nós, ele ouviu os fracos e curou os feridos. Jesus se entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue, para que agora nós tenhamos
o seu Espírito. Ele habitando dentro de nós. Com esse Espírito, passamos a sermos despidos do velho homem e revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Sabendo disso, irmãos, somos impulsionados a ter uma escuta ativa, inclusive nas redes sociais. Ter uma escuta ativa do que o nosso irmão está falando. Por causa da graça de Deus que nos alcançou, não somos mais induzidos pelas falácias do mundo, pelas coisas que a maioria das pessoas postam. Não somos mais escravos de bolhas ideológicas que geram preconceito, que são preconceituosas. Você, meu irmão, agora é livre. Então viva uma vida como uma pessoa livre. Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas viva como servo de Deus. Em um tempo de respostas curtas e imediatas, você é chamado para ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer, para ouvi-las. Você é chamado para ser curador de almas. E se for falar, seja com sabedoria e prudência. Que com a língua você bendiga ao Senhor e Pai. Ou seja, produzimos justiça de Deus quando ouvimos muito e falamos pouco. Mas além disso, um detalhe que Tiago nos mostra aqui é que boa parte do que falamos está carregado do que sentimos. Isso acontece porque não conseguimos controlar os nossos sentimentos. Expomos o que está dentro do nosso coração. Por isso, irmãos, em segundo lugar, produzimos justiça de Deus quando não nos deixamos ser controlados pela ira. Produzimos justiça de Deus quando não nos deixamos ser controlados pela ira. Tiago, o irmão de Jesus, ele aponta a causa das pessoas falarem muito, de muitas palavras. Uma pessoa que não sabe ouvir, uma pessoa que se deixa levar pela impulsividade, uma pessoa que se deixa levar pela própria boca, sem pensar antes. Essa pessoa igualmente se deixa levar pela sua própria ira. Tanto que ele diz, na metade do verso 19 e no verso 20, veja lá comigo. Ele diz o seguinte: tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso, irmãos, o que Tiago está falando aqui é muito sério. É muito sério. Vejam, ele utiliza a palavra tardio, e quando nós pesquisamos um pouco mais a fundo, ela significa que se trata de uma pessoa que é lenta de pensamento. Uma pessoa que não consegue acompanhar o raciocínio. Alguém que é inativo. Alguém que não consegue compreender com agilidade. É isso que a palavra tardio significa aqui. E é assim que nós devemos agir
com a nossa língua, com a nossa fala. Porque ela tem poder, sim, sobre a vida e sobre a morte. Quando são muitas as palavras, o pecado, sim, está presente. Palavras descuidadas, muitas vezes acompanham um coração irado, acompanham o sentimento que está dentro de você. Uma pessoa precipitada e uma pessoa que se deixa levar pela sua língua revela a sua insensatez. O que Tiago está dizendo aqui é que quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O escritor sabe muito bem que isso é difícil. É difícil controlar a nossa língua. Muito mais controlar a nossa ira. Mas uma pessoa de temperamento quente provoca conflito, provoca discussões, quando se trata do calor do momento, da situação. É difícil não se deixar levar. Isso, meus irmãos, como um exemplo, a gente pode ver na história de Caim. Veja, o Senhor rejeita a sua oferta. Ele aceita a de Abel e rejeita a de Caim. Nesse momento, Caim, ele fecha os seus ouvidos para o que o Senhor lhe diz. E o Senhor lhe diz o seguinte: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas Caim age diferente. Ele não escuta o Senhor. O Senhor o chama para dominar a sua ira e ficar em paz. No entanto, ele age bem diferente. Ele se deixa dominar por esse sentimento, resultando no homicídio de Abel, na morte do seu próprio parente. E agimos dessa mesma forma quando deixamos a ira que cresce em nosso coração, muitas vezes, quando deixamos ela nos dominar, quando deixamos que a ira, quando deixamos que a palavra que expressamos, que falamos, sirva de canal da ira que estamos sentindo dentro de nós. Jesus Cristo poderia muito bem agir dessa mesma forma. Quando Judas o beijou. Se vocês lembram dessa cena, Simão Pedro, ele tirou a sua espada e cortou a orelha de Malco, porque estavam levando o Senhor Jesus preso. Agiu com ira. E Jesus poderia agir da mesma forma, cortar a cabeça de Judas. Ele o traiu, afinal. Entretanto, ele não fez isso. Ele se deixa ser ferido por seus inimigos, pelas pessoas que o traíram, pelas pessoas que estavam o levando preso. Ele se deixa ser humilhado para que os seus escolhidos sejam exaltados. A mensagem da cruz lhe diz para não se irar apressadamente. Não poste, não comente no calor do momento. Ore antes de responder. Tome cuidado em expressar os seus próprios pensamentos, pois o ambiente virtual faz com que você se feche em sua bolha dentro de casa, se feche em sua bolha olhando para o celular.
longe de qualquer contato pessoal verdadeiro. Esse mundo de redes sociais te tranca dentro de uma gaiola. Ali dentro você pode falar, fazer, pensar o que você quiser. É como um pincher dentro do portão. Ali dentro ele pode se irar, latir quantas vezes ele quiser, sem se importar com o mundo exterior. Por isso que é necessário que nós nos desliguemos um pouco. Se você vê que está sendo afetado por essa hiperconectividade, por conversas superficiais, se desligue pelo menos um pouco desse mundo virtual que proporciona tudo para o seu agrado. Tudo para o seu agrado. Os algoritmos fazem exatamente isso. Coisas que você gosta, ele te mostra mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Só o que você gosta. Fazendo com que tenhamos menos contato com pessoas verdadeiras. Fazendo com que nós nos apeguemos cada vez mais ao celular, ao computador, seja o que for. E quando fazemos isso, ficamos sem diálogo com as pessoas. Ficamos sem esse contato pessoal verdadeiro, fazendo com que você crie aversão ao oposto. Se você só vê coisas que te agradam, coisas que são favoráveis a você, quando você entra em contato com pessoa que é diferente, opa, não quero. Quero voltar para o meu mundo. E isso te torna cada vez mais agressivo e impossibilitado de compreender o seu irmão. Da mesma forma que Caim agiu. O anonimato e a distância física, ou a distância física, facilita a agressão e o desrespeito. Diferente do que é feito, do que seria feito se estivesse pessoalmente. As pessoas ficam corajosas atrás de uma câmera, atrás de uma tela. Situação diferente que seria pessoalmente. Sem um verdadeiro diálogo, o aprendizado mútuo é inexistente. Tende em vós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não agiu com a ira frente aos pecadores, mas agiu com graça e humildade com quem era diferente. Mesmo que essa pessoa tenha errado com você. Por isso, produzimos justiça de Deus quando não nos deixamos ser controlados pela ira. Mas o interessante é que em sua carta, o escritor aponta algo que produz a justiça de Deus. Algo que ouvimos e algo também que falamos. Por isso, em terceiro e último lugar, produzimos justiça de Deus quando acolhemos e replicamos a palavra plantada em nós. Produzimos justiça de Deus quando acolhemos e replicamos a palavra plantada em nós. Meus queridos, Tiago, ele conduz a sua carta, principalmente esse momento, a ouvir atentamente e também a refrear a nossa ira, a nossa boca. Mas existe algo que devemos ouvir muito mais do que ativamente. Existe algo que devemos
não somente falar, mas proclamar em alta voz. Existe uma mensagem que deve ser pronunciada pelas nossas bocas e também pelas nossas ações. O que deve correr nas nossas veias e ser o som da nossa voz é a palavra de Deus. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aberta lá, vejam no verso 18, ele diz essa mesma palavra que nos deu vida. Ele diz assim: fomos gerados pela palavra da verdade. Ela nos deu vida. Mas essa mesma palavra, nós devemos acolhê-la. Porque ele diz assim no verso de número 21. Palavra em vós. Essa palavra foi em vós implantada. Essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Podemos perceber muito bem o que Tiago quer ressaltar aqui. No meio do verso em que lemos. Essa palavra, irmãos, que foi colocada em nossos corações, que foi implantada em nós, é Cristo Jesus. Ele é a palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Essa mesma palavra estava no início de todas as coisas. No princípio era a palavra. Também, essa mesma palavra está vestido com um manto tingido de sangue. Essa palavra é Jesus. É Cristo Jesus que deve guiar a nossa fala e também o nosso agir. Veja, em Mateus capítulo 17, dos versos 22 e 23, o próprio Jesus, ele dá um mini resumo do Evangelho, dessa mensagem que deve ser proclamada pela nossa boca. Ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Essa pequena mensagem que ele passa aos seus discípulos é o mais alto ensinamento de Deus para nós, para a humanidade. É o mais alto ensinamento. Essa mensagem, é a que confronta o pecado e conforta o justo. Essa mensagem é de um Deus que se fez homem, se entregou à morte, se entregou nas mãos de pessoas como eu e você, pessoas ruins de coração. E por essas mesmas pessoas, ele se entregou para que nós obtivemos salvação, para que nós tenhamos salvação, para que em nós essa palavra seja plantada. Então, sabendo que a palavra que exorta e que consola está em cada pessoa que crê em Jesus, está em você, em você, em você, é possível sim utilizar as mídias sociais, o celular que está em sua mão, o computador que você usa em casa, de forma útil e edificante, de forma proveitosa, de forma que louve ao Senhor. Convido a você a tomar a iniciativa e conversar com o seu irmão em Cristo, utilizando esses meios de comunicação para que vocês possam crescer juntos, se desenvolver. Compartilhe versículos, devocionais, compartilhe com o seu irmão, conversem sobre como Deus tem agido em suas vidas.
o que Ele tem feito na vida de vocês, na vida de sua família. E se for oportuno, aconselhe. Se for oportuno, encoraje, ensine com amor ao seu próximo. Veja a vantagem que a internet possibilita a você. E se você acabar recebendo alguma mensagem que te abale, que te deixe triste, irritado, você tem a oportunidade de parar, refletir e orar sobre isso, sobre o que você está lendo, sobre o que você está vendo. Manter a calma, pensar antes de responder, faz com que a pessoa do outro lado perceba a sua empatia e mansidão que vem de Cristo. Não é sua. Não, não é. É de Cristo, agindo através de você. Agora, se você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa te incomoda no íntimo ou no físico, você pode utilizar esses mesmos meios para entrar em contato com pessoas talvez mais maduras na fé, com líderes da nossa igreja, com o pastor. Para que eles possam te aconselhar ao que fazer, a como tratar a situação, para que você possa confessar o que está incomodando o seu coração, para que você possa confessar um pecado, para que vocês possam crescer juntos, orar juntos, louvar a Deus pelas maravilhas que Ele faz juntos. Exerça o domínio sobre as redes sociais, sobre as mídias, para que elas sejam canais de bênção na sua vida, para que você possa receber e também transmitir bênçãos. Não se deixe ser acorrentado e dominado por elas, dominado por essa superficialidade virtual. Ouça o evangelho das pessoas, seja aconselhado por elas, mas também pregue o evangelho, fale da palavra, fale de Cristo. Sê tu uma bênção. Sendo assim, produzimos justiça de Deus quando acolhemos e replicamos a palavra plantada em nós. Concluindo, irmãos, a tecnologia hoje tem avançado de forma surpreendente. As redes sociais estão cada vez mais se aprimorando, ficando melhores. No entanto, ao invés de melhorar a nossa vida, muitas vezes ela nos prejudica. Ela atrapalha muitos aspectos da nossa vida. E um deles é o diálogo, é a conversa. As pessoas querem rapidez e praticidade. Querem respostas instantâneas. Buscam conversas curtas, superficiais, sem aprofundamento. E, principalmente, conversas que sejam do seu agrado. Conversas que ela goste. Por causa disso, bolhas sociais têm sido criadas. Pessoas têm se afastado cada vez mais umas das outras, se afastado de pessoas que são diferentes. Quem é oposto à sua concordância. Isso torna as pessoas isoladas em seus mundos. Isso faz com que eles se fiquem
dentro de casa, vidrados por uma tela. E quando isso acontece, quando o eco substitui o diálogo, precisamos nos perguntar o que precisamos fazer quando a nossa pressa por ser respondido e a nossa impulsividade em expor os nossos pensamentos é mais alto, fala mais alto do que a nossa paciência e a nossa mansidão. O que precisamos fazer? Esses desejos de pressa e impulsividade só podem ser curados pelo Evangelho, por Cristo. Ele sacrificou a sua vida para pagar por esse pecado, por essa ansiosidade. E ainda mais, Cristo fez mais do que isso. Não só pagou, como Ele também colocou o seu Espírito dentro de cada pessoa que crê nele. Portanto, somos libertos, não mais acorrentados pelas mídias sociais, mas libertos deste pecado, desses pecados. Se queremos produzir justiça de Deus, então, devemos redimir os nossos lábios e os nossos ouvidos. E fazemos isso quando ouvimos muito e falamos pouco. Ao ouvirmos o nosso próximo, passamos a carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Produzimos justiça de Deus quando não nos deixamos ser controlados pela ira. Lembre-se que o verdadeiro julgamento somente Deus vai fazer no dia do juízo final. O que compete a nós agora, o que é a nossa parte, é exercer o domínio próprio. Exercer o domínio próprio. Contra isso, não há lei. E produzimos justiça de Deus quando acolhemos e replicamos a palavra plantada em nós. Nós sim, agora, irmãos, podemos utilizar esses recursos para nos ajudar a lembrar de Cristo. Podemos utilizar esse recurso para lembrar de Cristo. Podemos utilizar esse recurso para falar de Cristo para as pessoas. Pois quanto mais lembramos, quanto mais falamos do nosso Senhor, mais pessoas são curadas. Inclusive você. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra, Pai. Queremos louvar, Te engrandecer, pois o Senhor fala ao nosso coração, e não somente são palavras para aquela época, Pai, mas sim são mensagens muito mais atuais do que o jornal de amanhã. A Tua palavra, Pai, é eterna, é eficaz na nossa vida para sempre, em todos os momentos. Que a gente agora, Pai, revestidos do novo homem, com a palavra plantada em nós, no poder do Teu Espírito, que a gente possa ouvir mais as pessoas, sarar as suas feridas, que a gente possa falar de Ti, falar da palavra que mudou a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Reverendo? Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos cantar